Boa noite, telespectador amigo da TV Cidade. No ar o TV Saber, que tem como finalidade trazer até você, levar até você dúvidas, esclarecimentos trazidos por profissionais abalizados dentro da sua área de atuação. Hoje estamos recebendo Eliane Lauria, psicóloga, terapeuta homeopata, que vai nos falar sobre os paralelos existentes entre a psicologia e a homeopatia, essa abordagem que visa melhorar a saúde mental e física dos pacientes que a procuram. Eliane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Gil, boa noite. Obrigado você por esse convite e essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Eliane, de uma forma sintetizada, o que você pode nos falar sobre a homeopatia? A homeopatia é uma terapia alternativa. Ela existe há mais de 200 anos, né? E ela está aí para contribuir de forma objetiva e integral à melhora do paciente, né? Ela visa o equilíbrio do organismo do paciente quando esse apresenta algum tipo de adoecimento. Esse paralelo que você está falando sobre a homeopatia e a psicologia, ele é recente dentro do seu trabalho? Sim, do meu trabalho, porque eu fui buscar a formação em homeopatia para contribuir com um ponto a mais para a melhoria, né, do meu paciente. Mas, como a psicologia e a homeopatia elas já existem há muito tempo, isso vai muito do perfil de cada profissional e o que busca integrar no seu trabalho como coadjuvante no tratamento. E como é que foi o receber, a partir dos seus pacientes, o emprego da homeopatia? Na verdade, é muito bem aceito, né? Hoje as pessoas elas procuram as formas mais integrativas, naturais, né? Com uma preocupação maior com o corpo, com a saúde. Então, no meu caso, foi bem aceito dentro daqueles que me procuram e que a gente faz a indicação do tratamento homeopático também. Eliane, qual a diferença, a principal diferença entre alopatia e homeopatia? Gil, as duas, elas trabalham de forma integral o indivíduo, né? Elas se diferenciam entre o conceito e a aplicabilidade dela. A alopatia, ela tem uma visão mais no sintoma, né? Como, por exemplo, se você tiver uma dor de cabeça, você vai procurar, por exemplo, uma dipirona. Você vai tomar dipirona, vai sanar a sua dor de cabeça. A homeopatia, ela trabalha diferente, né? Se você tem uma dor de cabeça, a gente busca saber da onde vem a dor de cabeça. Então, ela procura, né, na consulta homeopática, avaliar o paciente como um todo e depois focar nos sintomas. Então, uma não anula a outra, elas trabalham de formas integrativas, mas só que a abordagem, né? A alopatia, ela visa o alívio do sofrimento no momento. A homeopatia também, mas ela procura trabalhar de forma integral o indivíduo, não só o sintoma, mas ele como um todo. Assim, literalmente falando, alopatia e homeopatia. Homeopatia são remédios naturais. Sim. E a alopatia são os remédios industrializados. Exatamente, porque química todos são, né? A homeopatia ela se baseia no reino animal, mineral, vegetal. A alopatia são as medicações farmacológicas e químicas, né, de forma industrializada. A indústria da homeopatia, ela, nacionalmente falando, ela está num nível bom? Ela é uma indústria que a gente tem um fácil acesso, né? O poder aquisitivo para a homeopatia é muito bom, né? Não é uma homeopatia cara. O Brasil é um país bastante adepto à homeopatia, ela também é uma especialidade médica. É que hoje nós também temos as opções, né, de outros profissionais terem a formação na homeopatia. Mas ela existe há muito tempo e é muito bem aceita, sim. A homeopatia, mundialmente falando, ela tem o mesmo, a homeopatia nacional, produzida aqui, ela tem o mesmo patamar das internacionais. Sim. Se você comprar uma homeopatia no Brasil, se você comprar uma homeopatia na Europa, é a mesma substância, né? É a mesma aplicabilidade, é a mesma forma. Então, a resposta dos Sim, pacientes a com relação ao emprego da homeopatia. Então, para quem se interessa pelo tratamento natural, é muito bem aceito. Qual que é a ligação entre homeopatia e a psicologia?
Na verdade, a psicologia ela complementa o trabalho da homeopatia no organismo, né? Como a homeopatia ela também trabalha as questões emocionais, mentais, né? Buscando a organização disso no indivíduo, ela só vem complementar o trabalho da psicologia. Por isso que elas se integram, trazendo um maior alívio para o paciente. Jane, pós-pandemia, o seu consultório, a procura foi maior? Eu acredito que sim, acho que teve uma busca maior porque eu penso que as pessoas elas tiveram uma maior consciência das suas necessidades emocionais, né? Ficar mais tempo dentro de casa, a incerteza com o futuro, o medo, né, da morte em si, porque foi um momento muito delicado mundialmente falando. Então acho que as pessoas elas tiveram mais consciência das suas necessidades emocionais e os sintomas se manifestaram mais, né, Gil? Em que momento a homeopatia ela é indicada nesse processo psicoterapêutico? Então, o paciente ele chega no consultório com as demandas emocionais, né? Alguns apresentam sintomas, como por exemplo, se o indivíduo ele foi buscar o tratamento por conta de uma ansiedade e esse nível de ansiedade dele já é um nível alto, talvez ele apresente uma sudorese, uma taquicardia, né? Então, quando esse sintoma ele está muito manifesto, a gente sugere o uso também da homeopatia, assim como se isso tiver de uma forma atrapalhando a rotina do indivíduo, também a busca do acompanhamento psiquiátrico. Esse tratamento homeopático, ele é demorado, ele é lento? Não, isso é um mito, na verdade. Ele não é um tratamento lento, ele é assim como todas as outras medicações. Lógico que somado a isso, você deve de ter algumas modificações nos seus hábitos ali para facilitar, como qualquer outra medicação. Então, se você tem uma rotina de atividade física, uma melhora nos seus hábitos alimentares, então tudo isso contribui para que qualquer tratamento seja mais eficaz. Gente, sabe que você é uma psicóloga muito procurada, entendeu? Pelo seu trabalho. Dentro desse universo dos seus pacientes, existe um padrão ou não? No maior, por exemplo, dessas síndromes das pessoas que te procuram, como depressão, ansiedade, existe um patamar, por exemplo, o que você poderia nos falar? Quais são os principais casos que te procuram? É muito variado, né? Não dá para você falar assim que é específico uma coisa ou outra, porque a pessoa quando ela procura o tratamento psicológico, ela tem vários motivos. Não necessariamente que ela precise ter uma síndrome, um trauma, algum transtorno. Muitas vezes ela quer com o próprio aperfeiçoamento do autoconhecimento, uma maior consciência, né, de como está lidando com a vida. Mas uma coisa que eu observo muito, que é característica em quase todos, é o grau de ansiedade, né? As pessoas estão muito aceleradas em relação ao futuro, muito preocupadas, né? Elas sempre agem de forma a otimizar, então elas sempre estão fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo. Então isso contribui para esse aumento da ansiedade. E isso eu vejo em quase todos aqueles que me procuram. E as crenças limitantes, existem crenças limitantes, são aquelas camarada que fala, eu não consigo, eu sou fraco, entendeu? Dentro do negativo, entendeu? Isso realmente influencia para que uma síndrome comece a nascer ali? Sim, porque essa repetição mentalmente, ela vira uma verdade para você, né? E você passa a crer disso. Então, para um processo mental, isso é uma realidade. Então, você talvez se desencoraje em muitas coisas na vida, né? Você não arrisque, você não tente fazer diferente. Então, as crenças limitantes, elas contribuem muito para o adoecimento psíquico. O remédio homeopático, ele causa efeito colateral, como, por exemplo, os industrializados? Gil, ele é uma medicação muito segura, né? Muito bem tolerada, mas pode sim ocorrer um ou outro efeito. Assim como algumas reações adversas, mas quando isso acontece é porque o corpo está reagindo a esse processo curativo. Então, assim como qualquer outra medicação, pode aparecer sim. Com relação à faixa etária dos que te procuram, existe o padrão ou não?
é que eu trabalho com adultos e casais, né? Eu não trabalho com criança, então, mas hoje a gente tem bastante busca pelo o tratamento infantil, mas não é a minha área. Eliane, você falou sobre casais. Sabe-se que o índice de divórcio, de desquite, ele teve um acréscimo muito grande. Esse caso dessas inseguranças afeta diretamente no dia a dia de um casal, que motiva te buscar, te procurar? Eu penso que a problemática maior dos casais é a falta de comunicação entre eles, né? Eu acho que as pessoas hoje entram nas relações com muitas idealizações sobre o outro. Então, acho que essa falta de comunicação não deixa você perceber o quão compatível você é com a outra pessoa. E conviver o dia a dia, né, Gil? O dia a dia, ele não é fácil. A gente tem muitos desafios, conviver com o outro que é diferente em alguns aspectos. Então, sim, se você tem algumas questões emocionais, e isso vai atrapalhar diretamente no relacionamento se não for dado uma devida atenção para atender, sanar essa problemática. E sabe-se que, não só aqui no país, esse índice crescente de divórcio é causado por problemas financeiros. Entendeu? Você concorda com isso? Gil, o dinheiro é um dos grandes problemas, mas não o único. Né? Então, dinheiro, fidelidade, educação dos filhos, mas o dinheiro, sim, ele tem um ponto muito importante, né? Qualquer doença física e mental pode ser tratada com a homeopatia? Sim, a homeopatia ela trata qualquer tipo de patologia, seja física ou mental. Não se discrimina o que trata ou não, ela abrange a todas as patologias. Eliane, você tem mais alguma consideração para passar para os nossos telespectadores? Primeiro, agradecer você por essa oportunidade, né? E assim, uma consideração a dizer é que a gente sempre esteja em busca, né, de uma melhoria contínua, seja ela física, seja ela emocional, e dizer que sempre tem uma saída, né? Quando a gente está aberta a buscar esses caminhos para melhorar o nosso dia a dia, a nossa convivência com o outro e cuidar de si. A autoconfiança, como é que você define? A autoconfiança é difícil para uma pessoa com ansiedade ele colocar em prática? A autoconfiança é uma característica, né? Ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser trabalhada. Agora, às vezes a autoconfiança ela está abalada por demandas do dia a dia, por questões anteriores, né? Então, também é uma coisa trabalhada no processo terapêutico, né? Então, assim, é como eu confio em mim, como eu me vejo. E aí onde entra um pouco das crenças limitantes que você falou, né? Então, se eu não me vejo dessa forma, dificilmente eu sou uma pessoa autoconfiante. Então, isso é tratado no processo terapêutico. Eliane, o pensamento positivo, tanta gente fala sobre isso, que o pensamento tem vida. O pensamento positivo, ele é importante dentro de um ser humano? Gil, o pensamento positivo ele é importante desde que ele esteja pautado numa realidade, né? Porque hoje também a gente vive um momento onde as pessoas vivem um positivismo até que tóxico, né? Porque às vezes a gente não tem condições de abraçar ou dar conta até dessa ideia positiva. Então, dentro do consultório, a gente trabalha dentro da realidade de cada indivíduo. Não adianta eu dizer para você, eu quero, eu posso, eu consigo, se eu não me estruturo, se eu não tenho uma base emocional, se eu não tenho uma estrutura do meu ambiente que contribua para que isso seja vivido de forma eficaz. Qual o principal conselho, dicas que você daria para quem nos assiste para manter um padrão de pensamento, vamos dizer, estável? É uma coisa que eu trabalho muito lá no consultório e falo muito, né, para os meus pacientes e aplico para mim mesma, que as pessoas elas têm um propósito para a vida delas, né? Que elas têm um objetivo a alcançar, que elas se empenhem em relação a isso, né? Porque o indivíduo sem propósito, sem um olhar saudável para o futuro, não tem por que lutar. E aí, né, a gente permite que o adoecimento e a ansiedade tomem conta. Existe um escritor indiano, Deepak Chopra, que ele fala o seguinte: quando você vem de encontro o que a Eliane está falando, quando você determinar uma meta em sua vida, persevere, se empenhe ao máximo.
Não se preocupe como conseguir, porque isso cabe ao universo que trama a seu favor. O que você acha dessa afirmação? Eu concordo em partes, né? Porque quando a gente fala de o universo trame a seu favor, a gente está tirando a nossa responsabilidade de batalhar e correr atrás disso. Eu acho que a gente tem que se olhar, então esse é o processo que a terapia ela contribui, que é a autoconsciência de quem eu sou, né, das minhas capacidades e habilidades e como eu posso trabalhá-las e fortalecê-las ao meu favor para alcançar isso que eu desejo. Eliane, quem mais te procura, homem ou mulher? Gil, eu diria que hoje 60% são mulheres e 40% homens. Qual a razão dessa porcentagem maior de mulheres? O que você atribui isso? Eu acho que ainda tem um pouco de resistência do homem, né, de aceitar a vulnerabilidade. Eu acredito que tem um pouco disso. Embora acho que com o passar do tempo isso tem caído por terra, né? Mas acho que seja esse o motivo. Eliane, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua atenção, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Esperamos nos encontrar brevemente. Com certeza, Gil, eu que agradeço e desejo um super sucesso para você nessa nova empreitada. Conversamos com a psicóloga Eliane Lauria, nos passou algum resumo sobre o seu trabalho entre a psicologia e a homeopatia.